Ring around the rosy. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório e abrir também mais uma pasta dos arquivos Warren. Mais uma vez, voltamos a Essex, na Inglaterra, onde o que você imaginar que pode acontecer em relação ao paranormal e ao sobrenatural, pode crer que já aconteceu ou ainda vai acontecer. Só que agora a coisa foi pesada, porque foi parar nas mãos de Ed e Lorraine Warren, e possivelmente tenha sido o caso mais incomum investigado e resolvido por eles. O caso ficou conhecido como Lobisomem de Southend, uma pequena cidade litorânea do condado. Bill Ramsey, policial, conhecido na cidadezinha, precisou de ajuda, e de muita ajuda, depois de passar por péssimos momentos sendo tomado pela força de um demônio. Uma boa parte da infância de Bill foi normal. Brincava, estudava, convivia com seus pais e outras crianças, que o consideravam calmo e gentil. Era 1952, mas uma tarde de sábado, como tantas outras, e Bill, então com 9 anos, brincava no quintal. Quando, de repente, do nada, teve um acesso de raiva, e sua força era tanta que mesmo pequenininho conseguiu arrancar um dos postes de uma cerca com a maior facilidade. Ele rosnava, se debatia e começou a morder o arame farpado. De repente, tudo parou. Bill parecia ter saído de um transe. Não se lembrava de nada, só de ter sentido um frio horrível que o dominou e também um cheiro muito forte de carne podre. Ele não se lembrava, mas seus pais, que assistiram a tudo petrificados, com certeza, nunca se esqueceram. Eles ficaram tão chocados que correram para dentro da casa e tudo que puderam fazer foi assistir ao filho, agindo como um animal raivoso, só voltando a se aproximar quando tiveram certeza que Bill estava calmo. Quase 15 anos se passaram e nada, nem parecido com aquilo, voltou a acontecer. Tudo acabou ficando como um episódio tenebroso que deveria ser esquecido. Bill cresceu, se casou, tornou-se um marido exemplar e um pai ainda melhor, de 3 filhos. Só que durante os 2 primeiros anos do casamento, teve problemas com pesadelos recorrentes que o faziam acordar sono frio, com terror noturno, muito mal-estar. No sonho, ele caminhava com sua esposa em uma floresta. Ela andava alguns passos à frente e, ao olhar para ele, gritava e fugia. Esses sonhos se repetiram por quase todas as noites até 1967, quando simplesmente cessaram. E aí uma aparente paz reinou por 1 ano e meio, quando Bill acordou assustado no meio da madrugada, ouvindo a respiração de um animal grande que estava dentro do quarto. Mal sabia ele que esse animal era ele mesmo. E novamente reinou a paz. Até 1983. Bill estava com alguns amigos em um pub. Tudo estava normal, era costume. Mas naquela noite ele começou a sentir estranhos calafrios. Calafrios que ele se lembrava bem. Pediu licença, foi ao banheiro e quando se olhou no espelho, viu no reflexo um lobo olhando de volta. Claro que não comentou isso com os amigos, já que podia ser só bebedeira. Mas foi dentro do carro, já de volta para casa, que teve certeza de que não era efeito do álcool.
Ele estava no banco de trás com um amigo e os outros dois iam na frente. Quando do nada começou a rosnar e tentou morder a perna do amigo ao lado. Estava desfigurado, com o corpo curvado e suas mãos também se curvaram como garras. O motorista não pensou duas vezes em parar o carro e arrancar Bill para fora. E foi bem difícil, até aquela loucura passar. E Bill novamente estava calmo e sem se lembrar de nada. Depois disso, mais 1 ano e 6 meses de aparente vida normal, até alguns dias antes do Natal de 1983. Bill sentia dores fortes no peito. Sua primeira suspeita era de que estava tendo um ataque cardíaco. Imediatamente seguiu para o pronto-socorro. No meio do exame da pressão arterial, ele cravou os dentes no braço da enfermeira e saiu correndo, alucinado pelo hospital. Com uma força incrível, derrubava a todos que estavam à frente ou que tentavam agarrá-lo. E foi preciso mais de 5 pessoas para segurá-lo. Até que um policial conseguiu colocar as algemas nele. Vendo que isso não foi suficiente, acabaram o derrubando com um sedativo. Na manhã seguinte, Bill acordou no hospital. Já estava perfeitamente bem e contou ao médico tudo o que vinha acontecendo aqueles anos todos. Foi então recomendado que ele ficasse ali em observação, mas Bill preferiu voltar para casa. Só que dessa vez se passaram só 2 meses para que ele voltasse ao hospital algemado e dopado, depois de uma visita à casa da mãe. A enfermeira que cuidava dele estava apavorada e quando disse que ia chamar o médico, Bill a atacou. Por sorte, 4 policiais que estavam ali cuidando de outro caso perceberam o que acontecia e o cercaram. Bill rosnava para eles. Houve uma briga feia, tão feia que um dos policiais sofreu ferimentos graves, a ponto de precisar ficar uns dias por ali mesmo em observação. Algemado de novo, foi levado à delegacia, mas já na viatura parecia estar tudo bem. Chegando à delegacia, o médico da polícia foi chamado e recomendou a Bill uns tempos de internação numa clínica psiquiátrica. Mas ele recusou. Não queria a fama de maluco na cidade, já que era um policial conhecido. E como já parecia estar em plenas faculdades mentais, foi liberado. Em 1987, lá estava ele, de volta, às boas vibrações, e também de volta ao trabalho. Estava até bem humorado porque conseguiu prender um assaltante e uma prostituta adolescente de uma vez só e já os levava para a delegacia. Mas assim que estacionou a viatura, a garota aproveitou a oportunidade e fugiu. E aquilo foi o suficiente para que ele começasse a sentir novamente os calafrios e o cheiro da carne podre. Foi quando outro oficial se aproximou para saber por que Bill não tinha perseguido a garota e cometeu o terrível erro de tocar levemente no braço dele. Pronto, o homem endoidou de vez e jogou o outro, que era 3 vezes maior que ele, no chão, com a maior facilidade, como se fosse uma boneca de pano. Bill saiu do carro e começou a sufocar o colega. Outros policiais chegaram para socorrer um homem já quase morto. Nem 12 policiais conseguiram segurar Bill. Só mesmo após a chegada da ambulância e 2 injeções de sedativos fortes que ele parou. Só que dessa vez ele não foi liberado e passou por 10 dias seguidos de exames. Foram ressonâncias, raio-x e muitos testes psiquiátricos. Mas nada disso indicou qualquer problema, nem físico e nem mental. Mas ainda assim, era claro que havia um problema sério. Ninguém passava de calmo para um berserker furioso em segundos.
Alguma coisa estava muito errada. Por uma grande sorte, Ed e Lorraine Warren estavam em Londres dando algumas palestras. E a história de Bill Ramsey apareceu em um programa de TV. Lorraine comentou com Ed que aquilo era com certeza a ação de um demônio e se mostrou bem preocupada com o caso. No mesmo dia, então, Ed entrou em contato com a delegacia de Southend e os policiais o deixaram a par de tudo o que vinha acontecendo. Então, os Warren pediram para que pudessem falar com os Ramsey. Quando se encontraram, bastaram algumas perguntas. Todo o conhecimento de Ed e a clarevidência infalível de Lorraine para perceberem que não estavam lidando com um espírito ou com um caso de licantropia, e sim com a ação de um demônio forte e perigoso. Era um bestial. Demorou aí um tempo para que conseguissem convencer Bill a viajar para Connecticut e fazer urgentemente um exorcismo, mas conseguiram. A viagem foi patrocinada pelo tabloide The People em 1989 e Bill e a esposa voaram para os Estados Unidos. O demônio parecia saber o que estava por vir, porque na noite anterior ao exorcismo, Bill quase matou a esposa no quarto do hotel, a estrangulando enquanto ela dormia. Ele foi então levado já no dia seguinte até o padre Robert McKenna, que sempre ajudava os Warren em casos assim. Era chegada a hora do exorcismo. No começo, Bill não reagia. Continuava calmo, como se somente assistisse. E o ritual estava sendo conduzido em latim. Mas nada acontecia. E ficou assim por mais de meia hora. De repente, o ar ficou gelado. E aquele cheiro de carne podre tomou conta de tudo. As costas de Bill se curvaram e suas mãos também. E ele começou a rosnar. Seu rosto estava totalmente desfigurado e seus olhos amarelados. Bill babava e mostrava uma fúria incrível. Ao contrário de outros demônios, não disse nenhuma palavra. Só rosnava e urrava. Não foi um ritual fácil. Durou várias horas, alternando com momentos de lucidez de Bill e manifestações pavorosas do demônio bestial. Todos já estavam muito cansados, quando o padre McKenna aproveitou que o demônio também pareceu estar e ordenou com palavras de grande poder que o demônio lobisomem o deixasse. Ele obedeceu, mas não sem antes atacar o padre com muita violência. E depois disso veio a calmaria. Bill, desmaiado, demorou um tempo para voltar a si. O padre também precisou de um bom tempo para se recompor. Mas o lobisomem tinha ido embora. Quando tudo acabou, Bill foi se recuperar. E só foi aparecer em público pela última vez em 1992. Não houve mais nenhuma notícia dele ou de outro lobisomem pelas ruas de Southend. Mas esse caso fez muitas pessoas repensarem sobre sua crença na existência ou não de lobisomens. Lorraine e Ed sempre acreditaram, mas acabaram conhecendo uma versão diferente daquela mostrada na ficção. Se você estava passando pelas portas do sanatório, ouviu essa historinha e gostou, a gente conta histórias aqui, sempre, sobre tudo relacionado a terror. Se inscreva, se interne, que assim você ajuda a gente a cuidar dos bichinhos resgatados que moram aqui no sanatório. Mas logo eu volto para a gente abrir mais uma pasta dos arquivos Warren.
Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.